Olá! Nesse vídeo vamos simular o fluxo de ofício entre órgãos da Prefeitura e para essa simulação eu vou utilizar a Secretaria de Saúde como origem e a Secretaria de Finanças como destino. Na tela de boas-vindas do Sistema Protocolo Digital, eu vou inserir o CPF e senha do meu usuário teste, que eu vou chamar de criador, e ao acessar o sistema, no menu à esquerda eu acesso a opção Protocolos e o botão Incluir novo registro. Na tela exibida, eu vou informar o CPF ou CNPJ do requerente, que pode ser do próprio usuário logado ou de um terceiro, por exemplo, seu superior. Se eu não souber o CPF ou CNPJ do meu superior, por exemplo, eu acesso o botão lupa, onde será apresentada a tela de pesquisa e eu tenho a possibilidade de pesquisar por CPF, nome e e-mail. Ao inserir um dos parâmetros, eu clico sobre o botão pesquisar e no resultado da pesquisa eu seleciono o referido usuário para inserir como requerente. No meu exemplo, eu vou colocar o próprio usuário logado como requerente. Após informar o CPF do requerente, nós vamos informar o tipo do protocolo. No meu exemplo, será um ofício. Na categoria, entre as opções exibidas, eu vou inserir a primeira, como ofício, e no assunto, ofício entre órgãos da PMO. Ao inserir o assunto, é habilitado o botão para visualizar o fluxo para aquele referido assunto selecionado, onde nesse fluxo eu apresento desde a sua criação, abertura do protocolo, o seu desenrolar até o seu fim. E eu consigo navegar nessa tela pelos botões mais e menos do zoom para uma melhor visualização. Na sequência, eu vou informar o detalhamento do assunto, e o texto inserido neste campo será apresentado no nosso documento que será gerado, como assunto. No meu exemplo, eu vou informar apresentar o programa Osasco Sem Papel. Na sequência, eu posso inserir um prazo de resposta, não é um campo obrigatório, porém, se eu informar um prazo de resposta, o meu protocolo ficará com um indicador onde, se estiver no prazo, será apresentado como um botão verde informando no prazo. Se estiver 5 dias a vencer, estará em amarelo com a informação a vencer. Se passar deste prazo, estará com um botão vermelho escrito como vencido. Na sequência, eu vou informar a prioridade do meu protocolo. Por padrão, é apresentado como normal, mas posso alterar para baixa ou alta se eu achar pertinente. Será apenas um indicador para o meu protocolo. Na sequência, eu vou informar o destinatário do meu protocolo, começando pela unidade funcional, ou seja, o departamento para onde eu quero enviar o meu referido protocolo. No meu exemplo, eu vou colocar Gabinete do Secretário de Finanças. Na sequência, no campo Cargo, serão listados todos os cargos que estão vigentes para aquela unidade funcional, ou seja, que estão atrelados a algum usuário que está vigente naquele momento para aquela unidade funcional. E na sequência, no campo Usuário, serão apresentados os usuários que possuem o cargo referido e a unidade funcional referida. Após informar o destinatário, eu tenho a opção de anexar documentos ao meu protocolo. Para anexar um documento, eu pressiono o botão mais. Na tela exibida, eu clico sobre o botão Selecionar arquivo, onde será aberto a pasta do meu dispositivo, e ao selecionar o referido documento, eu devo informar o tipo de documento. Se não se aplicar a nenhuma das opções apresentadas, eu posso informar como outro documento. Eu posso alterar o nível de acesso. Por padrão, ele é apresentado como público, ou seja, todos os usuários que têm acesso ao sistema protocolo digital poderão ver aquele protocolo. Se eu alterar para restrito, só o criador, assinantes, destinatários e usuários onde o protocolo está conseguirão visualizar esse referido anexo. Se eu colocar como sigiloso, só o criador, os assinantes e o destinatário conseguirão visualizar este anexo. Após inserir as informações, eu clico sobre o botão Salvar. Na sequência, eu confiro as informações inseridas na abertura do meu protocolo. Se estiverem de acordo, eu clico sobre o botão Salvar para gerar o meu protocolo.
Ao clicar em salvar, o nosso protocolo foi criado com sucesso e é gerado um número para o nosso referido protocolo, um número único para toda a prefeitura. Após criar o protocolo, eu vou até o item painel, protocolos aguardando recebimento e acesso ao nosso referido protocolo. Aqui eu destaco a etapa do processo. A etapa do processo informa onde eu estou dentro do fluxo neste momento. Se eu clicar no fluxo geral, o sistema apresenta o fluxo e a tarefa em que eu estou será destacada em cinza e ao lado será apresentada a duração que eu estou naquela referida tarefa. Ao clicar no botão receber, eu vou atribuir o meu protocolo à minha mesa de trabalho. Neste momento, eu criei o meu protocolo, fazendo alusão a uma pasta, e agora eu vou gerar o documento, que no nosso exemplo será o ofício que eu vou inserir dentro dessa pasta, que é o nosso protocolo. Ao clicar em documentos, eu acesso a opção gerar, e nessa tela gerar documento eu posso inserir na parte branca diretamente o número do meu protocolo se eu souber, ou se eu quiser eu posso simplesmente clicar no botão pesquisar e serão apresentados todos os protocolos que estão na minha mesa virtual. Então eu seleciono o nosso referido protocolo de exemplo para fazer a abertura do nosso ofício, a criação do nosso ofício. Na tela apresentada é apresentado um editor de texto com funções básicas de um editor, dentre elas inserir imagem, tabelas, justificar, inserir um texto em negrito. E na tela da edição do meu documento é apresentado os dados do destinatário, o assunto que foi informado na abertura do protocolo, que no nosso exemplo foi apresentar o programa Osasco Sem Papel, e eu vou inserir o conteúdo do meu ofício. Para agilizar o vídeo, eu já inseri o meu texto, fiz as devidas formatações e na sequência eu vou informar os usuários para assinatura do meu documento. Ao clicar sobre o campo de assinantes, serão apresentados todos os usuários habilitados no sistema para assinar o referido documento, no nosso exemplo, ofício. Caso o usuário que você deseja colocar como assinante não esteja relacionado neste campo, provavelmente é porque este usuário não possui o grupo de permissão para assinar ofício. Caso necessite que esse usuário assine este documento, por favor verificar com o gestor do local para que o mesmo acesse o item usuários, pesquise o referido usuário e vincule a devida permissão para assinar o ofício. No meu exemplo, eu vou selecionar um validador requerente teste para assinar nosso documento, seguido de um secretário teste para assinar o referido documento. Na tela abaixo, vejamos que existe uma ordem para assinaturas. Qual é a dinâmica? Enquanto o primeiro não assinar, o segundo não assina. Se eu tivesse colocado um terceiro, enquanto o primeiro e o segundo não assinar, o terceiro não assina. E assim sucessivamente. Neste item eu tenho que inserir pelo menos um assinante, mas eu posso inserir 2, 3 ou mais se assim eu desejar. Caso, conforme eu for inserindo os assinantes neste campo, eles não estejam na ordem que eu gostaria que fosse respeitada pelo sistema para assinatura, eu tenho a coluna alterar, onde eu posso manipular essa ordem. E aí eu consigo alterar os usuários que estão relacionados para assinar o meu referido documento. Na sequência, eu clico sobre o botão gerar documento para que o sistema gere o nosso referido ofício. É gerado um documento em PDF, onde ao clicar sobre o documento, será apresentado o nosso referido ofício com algumas informações fixas, entre elas o cabeçalho, o número do ofício, a data deste ofício, seguida do destinatário, assunto e o conteúdo que nós inserimos neste documento. Na sequência, eu acesso a minha mesa virtual de trabalho e vou fazer a referida tramitação do meu documento. Ao clicar sobre o botão tramitar, eu insiro o referido despacho para que o nosso protocolo siga adiante no fluxo. No meu exemplo, vou inserir segue para validação do documento. Ao clicar em confirmar, o nosso protocolo será direcionado para a próxima tarefa dentro do fluxo. Agora vamos acessar o sistema com o usuário teste validador. O usuário teste validador, ao acessar protocolos aguardando recebimento e clicar sobre o nosso referido protocolo, vai verificar que está na etapa validar ofício. E se ele ainda tiver dúvida qual é o fluxo para esse tipo de protocolo, ele pode clicar sobre o botão fluxo geral e ver dentro do fluxo aonde ele está. Então passamos da etapa de gerar o ofício e agora estamos na etapa de validar o ofício. O validador, para verificar o documento criado, acessa o botão visualizar documentos e verifica o referido documento criado pelo nosso usuário criador teste. Após analisar o nosso referido documento criado e seus anexos, o validador pode fechar a pasta digital
e clicar no botão Receber para atribuir o protocolo à sua mesa virtual de trabalho. Uma vez atribuída a sua mesa virtual de trabalho, o validador tem a opção de alterar os dados do nosso referido documento. Para tal, acessar o item Documentos, Controle de Documentos e informa o número do nosso referido protocolo. Ao clicar no botão Pesquisar, é exibida a pasta digital com todas as folhas do nosso referido protocolo e ao clicar sobre Alterar dados do documento, é exibida a tela de edição do nosso ofício. Aqui vale uma ressalva. Só é permitida a edição de um documento caso nenhum dos assinantes tenha assinado o referido documento. Se pelo menos um dos assinantes já realizou o ato de assinar, não será mais permitida a edição de um documento. Há a possibilidade nesta tela também de alterar a ordem, incrementar ou retirar usuários assinantes para o referido ofício. Além desta opção de o validador alterar diretamente o nosso protocolo, o mesmo pode acessar o item Tramitar e na tela exibida será apresentada uma pergunta. Ofício de acordo? Sim, de acordo. E se essa opção for selecionada, o nosso protocolo seguirá o curso dentro do nosso fluxo. Não cancelar, o nosso protocolo será encerrado. Por exemplo, aqui nesta etapa, digamos que foi criado o ofício e por algum motivo ele não precisa mais chegar ao destinatário. Por exemplo, o assunto já foi resolvido. Então eu escolho a opção não cancelar, o nosso referido protocolo será encerrado. Porém, eu tenho a opção de também escolher não retroceder para a edição. E ao escolher essa opção, eu direciono o meu protocolo novamente para o criador para que ele faça a referida edição. Vou escolher essa opção para verificarmos como que o sistema se comportará e no despacho vou informar: favor retirar o texto em negrito, por exemplo. Ao clicar em confirmar, o nosso referido protocolo agora foi para a etapa de editar ofício. Agora vamos acessar com os dados do nosso criador teste, do usuário que criou o nosso ofício, e ao acessar o nosso referido protocolo, ele já vai ver que está na etapa de editar ofício. Vejam que a qualquer momento eu posso acessar o fluxo para verificar onde eu estou dentro desse fluxo. Então, eu estou na etapa editar ofício. Mais uma vez eu reforço, etapa do processo é o nosso norte para saber onde que eu estou dentro do fluxo. E como o usuário já sabe que está na etapa editar ofício, ele vai acessar o botão visualizar trâmites para verificar o último trâmite inserido deste referido protocolo, onde o validador informou: favor retirar o texto em negrito. Então, o criador já sabe que ele tem que acessar o referido documento e fazer a devida alteração. Para tal, primeiramente, o criador tem que clicar sobre receber o nosso protocolo, para que o protocolo vá para sua mesa virtual de trabalho e assim ele possa trabalhar em cima do referido protocolo. Sendo assim, ele pode selecionar o número do protocolo para ficar mais fácil, clica sobre controle de documentos e pesquise o nosso referido protocolo acessando o item alterar dados do documento. E então ele fazer a referida alteração solicitada pelo seu validador. Então ele está retirando o texto em negrito como foi solicitado pelo validador no nosso exemplo. Ao clicar em gerar documento, o nosso documento foi devidamente editado conforme solicitado. Percebam que ao visualizar nosso documento já não existe mais o texto em negrito. Reforçando, só é permitida a edição se nenhum dos assinantes realizou o ato de assinar o documento. Após a edição, voltando em painel na minha mesa virtual, o nosso usuário criador vai acessar o nosso referido protocolo e fazer o referido trâmite. Segue o documento, no nosso exemplo, ajustado conforme solicitado. Ao clicar em confirmar, o nosso referido protocolo vai seguir o curso dentro do fluxo. Agora vamos acessar novamente com o usuário do validador e no item protocolos aguardando o recebimento, o validador vai acessar o nosso referido protocolo, que está agora novamente na etapa validar ofício. Mais uma vez, a gente pode acessar o fluxo, aqui ele já vai ver que é um protocolo que foi para edição, porque tem a informação da duração que ficou na tarefa da edição, e aí ele pode visualizar o referido trâmite informado pelo nosso criador. Segue o documento ajustado conforme solicitado. Após visualizar os trâmites, o nosso validador vai verificar se o documento agora está a contento. Então ele verificou, como no nosso exemplo, que o documento foi devidamente alterado conforme solicitado. Ao clicar em receber, o nosso protocolo
será direcionado para a minha mesa virtual de trabalho. E assim eu posso fazer a devida tramitação do meu protocolo. Ao clicar sobre o protocolo, novamente será exibida a pergunta: ofício de acordo? No nosso exemplo, então agora o nosso ofício está de acordo. Então vou escolher a opção sim de acordo e fazer o referido despacho. Por exemplo, segue para assinaturas, que é a próxima etapa no nosso fluxo. Não sei se vocês perceberam, mas o nosso validador, ou seja, o usuário logado, ele foi informado como assinante também. Então, para realizar a assinatura de um documento, o nosso usuário vai acessar o item Assinaturas Pendentes, onde serão listados todos os protocolos que estão vinculados ao usuário para assinatura. Então, todos os protocolos onde há documentos informados que ele deve assinar. E como o nosso validador já sabe do que se trata o nosso referido protocolo, ele já vai fazer a devida assinatura. Aqui há duas opções para assinar o documento: através da senha, onde será assinado com a assinatura digital cadastrada no sistema, ou há a opção também de assinar pelo certificado digital. No nosso exemplo, nosso usuário informou a senha e agora vai pressionar o botão assinar para que seja plotada a sua assinatura digital no referido documento. Perceba que o nosso documento agora está com a assinatura digital do nosso validador. Reforço aqui que, uma vez cadastrado no sistema, o primeiro ato a ser feito é acessar o item Perfil, Assinatura Digital e cadastrar sua referida assinatura, para que assim você consiga assinar documentos e fazer a tramitação de protocolos. Agora vamos simular a segunda assinatura, que no nosso exemplo é do secretário. Então, o secretário, ao acessar o sistema, clica sobre Assinatura Pendentes, ou, se ele quiser, ele também pode vir em Documentos, na opção Assinar. Lembrando, ali em cima em painel, indicadores são atalhos de itens que nós temos aqui no nosso menu à esquerda. Então, ao clicar em Assinar, serão listados todos os protocolos pendentes de assinatura para o referido usuário logado. E antes de realizar a assinatura, há a opção de visualizar. Você consegue visualizar o documento antes de você assinar. Então, aqui no nosso exemplo, o secretário verificou qual o conteúdo do nosso documento e verificou que o seu validador, o seu assessor, já realizou a assinatura do referido documento. E no nosso exemplo agora, ele vai fazer a sua assinatura colocando a senha e clicando sobre o botão assinar. Automaticamente o nosso documento é assinado. Se eu clicar sobre o botão visualizar, conseguimos ver a assinatura do secretário e um código de autenticidade do documento para verificação da autenticidade daquele documento. Na sequência, eu vou acessar com o validador teste e o validador, ao acessar o nosso referido protocolo, vai verificar que está na etapa de validar as assinaturas. Ou seja, ele já sabe que há assinantes de documentos e ele tem a possibilidade agora de verificar se todos os assinantes para aquele documento realizaram o ato de assinar. Acessando o botão Visualizar Documentos, é exibida a nossa pasta digital, onde conseguimos ver que o próprio validador já tinha assinado e ele verificou que o secretário já também fez a sua devida assinatura. Sendo assim, ele clicou no botão Receber para que o protocolo fosse até a sua mesa virtual de trabalho e ele possa fazer o seu devido trâmite. Ao clicar em Tramitar, o sistema emite uma pergunta: assinaturas de acordo? Sim, de acordo. O nosso protocolo seguirá o fluxo. Não cancelar. Nosso protocolo será encerrado. Por exemplo, como eu mencionei na etapa de validar o ofício, digamos que neste momento o nosso ofício não precisa mais ir ao destinatário, por exemplo, porque já foi resolvido o assunto. Então eu posso colocar a opção não cancelar. E tem a opção também não retroceder para a edição. Porém, lembra da ressalva que eu só consigo editar um documento se ninguém assinou? Então, no nosso exemplo, nós já temos assinantes ao referido documento. Se eu escolher a opção não retroceder para a edição, ao clicar sobre o botão confirmar, o sistema emitirá um aviso: documento não pode ser editado, pois já foi assinado. Ou seja, o sistema não permite edição de documentos após pelo menos uma assinatura. No nosso exemplo, as assinaturas sim estão de acordo e agora vamos fazer o referido despacho. Segue para o destinatário. Ou seja, a próxima etapa do nosso fluxo é a etapa de receber o protocolo por parte do destinatário.
Agora nós vamos acessar o sistema com o acesso do validador do destinatário. E o validador, ao acessar protocolos aguardando recebimento, ao clicar sobre o nosso referido protocolo, irá verificar que está na etapa de receber ofício. Então, dentro do fluxo, ele está neste momento na etapa de receber um ofício que veio de fora da sua unidade funcional. Ao clicar em visualizar documentos, o nosso validador do destinatário irá simular a leitura do referido documento, verificando que é um documento que veio da Secretaria de Saúde, com seus devidos anexos, e, ao clicar em receber, o nosso protocolo será direcionado para a sua mesa virtual de trabalho. Após ser direcionado à mesa virtual de trabalho e clicar sobre o botão Tramitar, nós temos uma opção, a opção de: se desejar enviar para a área técnica, selecione abaixo a unidade funcional. Então, nesta etapa, há a possibilidade do validador da unidade funcional do destinatário encaminhar o referido protocolo para outra unidade funcional. No nosso exemplo, digamos que eu preciso encaminhar o referido documento para uma área técnica a responder antes de eu encaminhar de volta o nosso referido protocolo ao requerente. Então aqui serão listados todas as unidades funcionais. Tem como unidade superior a mesma unidade superior da unidade logada, ou seja, eu estou no gabinete do secretário de Finanças, então serão listados para mim todas as unidades funcionais que também têm como unidade superior Secretaria de Finanças, para que eu possa selecionar um departamento dentro da minha secretaria e encaminhar o referido protocolo se eu achar pertinente. No nosso exemplo, nós vamos encaminhar para a Subsecretaria de Tecnologia da Informação, com um referido despacho. Favor avaliar ofício recebido da Secretaria de Saúde. A opção, se desejar enviar para a técnica, ela não é obrigatória. Ela serve para caso eu necessite primeiro de um parecer técnico dentro do meu órgão para avaliar e depois responder o meu requerente. Mas caso eu não necessite de uma avaliação técnica, é só deixar o campo em branco e prosseguir o despacho para que ele continue o fluxo dentro do nosso sistema. E a próxima tarefa dentro do fluxo é entregar diretamente ao nosso destinatário. No nosso exemplo, antes, nós vamos encaminhar para a Subsecretaria de Tecnologia da Informação para avaliar o referido documento recebido. Ao clicar em confirmar, o nosso protocolo é encaminhado para a Subsecretaria de Tecnologia da Informação. Agora vamos acessar com o usuário teste dessa unidade funcional encaminhada. Ao acessar protocolos aguardando o recebimento, selecionando o nosso referido protocolo, o usuário da unidade funcional STI verificará que está na etapa de responder pergunta técnica. Então aqui ele já sabe que é um ofício que veio de outro órgão e a unidade funcional destinatária encaminhou para este departamento para analisar o documento e fazer uma resposta para analisar o nosso referido protocolo. Ao clicar sobre o fluxo geral, o nosso usuário consegue ver onde ele está neste exato momento dentro do fluxo. Então ele viu que é um protocolo vindo de um órgão externo, foi recebido pelo destinatário e encaminhado para a sua unidade funcional dar um parecer técnico. Na sequência, o nosso usuário está simulando a leitura da pasta digital do referido protocolo e ao clicar em receber, o nosso protocolo é direcionado para a sua mesa virtual de trabalho. Na sequência, há a opção dele verificar os trâmites realizados para aquele protocolo. Então, no nosso exemplo, como ele viu que está pendente de uma resposta técnica, ele acessou o item Trâmites para verificar o último trâmite antes de entregar a sua unidade funcional. No nosso exemplo, então, a unidade destinatária, o gabinete da Secretaria de Finanças, encaminhou para o STI com o seguinte despacho: favor avaliar ofício recebido da Secretaria de Saúde. Então, o nosso usuário já sabe que tem que avaliar esse documento, isso ele já fez na etapa anterior que nós mostramos. E agora, na sequência, ele vai fazer a referida tramitação. Na tela de trâmites, ele tem a opção de anexar novos documentos se ele quiser, gerar outros tipos de documento, além de visualizar documentos já existentes para esse protocolo e os trâmites já realizados para este protocolo. No nosso exemplo, o nosso usuário já sabe do que se trata e vai fazer o referido despacho. Após
análise, informamos que o projeto está de acordo. Ao clicar em confirmar, o nosso protocolo será retornado para a unidade funcional do destinatário. Então agora vamos acessar com o usuário validador da unidade funcional do destinatário, que no nosso exemplo é o gabinete do secretário de Finanças, e ao clicar em visualizar trâmites, o nosso usuário já viu o parecer técnico. Após análise, informamos que o projeto está de acordo. Ao visualizar o documento, o nosso referido validador consegue analisar desde o nosso ofício criado pela Secretaria de Saúde, seus anexos e o referido trâmite. O seu trâmite onde for direcionado para o STI, no nosso exemplo, e o parecer técnico da Subsecretaria de Tecnologia da Informação. Ao clicar em receber, o nosso protocolo será direcionado para a minha mesa virtual, onde, ao tramitar, o nosso validador do destinatário pode prosseguir com o protocolo dentro do fluxo. Se ele quiser, há a opção dele retornar para a unidade funcional onde ele enviou anteriormente para o parecer técnico, ele pode enviar para uma nova unidade funcional para uma nova avaliação de um outro setor, por exemplo, ou simplesmente deixar em branco, informar o despacho para que seja prosseguido o nosso protocolo dentro do fluxo. Então, no nosso exemplo, o validador do destinatário ficou satisfeito com o parecer técnico e agora vai encaminhar o nosso protocolo adiante dentro do fluxo. Após parecer técnico do STI, informamos que o projeto está de acordo. Ao clicar no botão confirmar, o nosso referido protocolo agora foi para a próxima etapa dentro do fluxo, que é do destinatário. Então agora nós acessamos o sistema com o usuário destinatário teste, usuário este inserido na abertura do protocolo como destinatário. E esta etapa é a única etapa que eu não preciso acessar protocolos aguardando o recebimento. Eu acesso diretamente minha mesa virtual e o meu referido protocolo já estará listado, porque na abertura do protocolo nós já informamos quem seria o destinatário, então nessa etapa o destinatário não precisa ir até protocolos aguardando o recebimento. O sistema automaticamente já encaminha para mesa virtual do usuário. Então, o usuário pode clicar na última opção, que é visualizar documentos, ou seja, será exibida a pasta digital do nosso referido protocolo e fazer a leitura do início ao fim dessa pasta digital, inclusive com os trâmites desde o seu validador, encaminhando para a área técnica respondendo e o seu validador enviando ao destinatário. Após analisar o nosso referido documento, o usuário clica em tramitar e aqui há um outro poder de decisão. Deseja prosseguir com a resposta ao requerente? Caso seja um ofício só para a ciência, ele poderia escolher a opção não e neste momento o nosso protocolo será encerrado. No nosso exemplo, como o destinatário viu que há uma resposta pendente ao requerente, será selecionada a opção sim para que o nosso referido protocolo retorne à unidade funcional do requerente. E no nosso exemplo, o destinatário colocou apenas a informação de acordo, pois ele viu que o seu validador já respondeu sobre o conteúdo do ofício. Agora vamos acessar com os dados do validador da unidade requerente. Ao acessar protocolos aguardando recebimento e clicar sobre o nosso referido protocolo, o requerente verifica que está na etapa receber resposta do ofício. Então ele já sabe que é um ofício que ele mandou para um órgão externo e que esse órgão está respondendo este protocolo. Ao clicar em visualizar os documentos, o nosso validador requerente relembra a pasta digital onde contém o seu ofício, os anexos e analisa os trâmites realizados do destinatário em diante, desde o encaminhamento para a área técnica dando o seu parecer e o referido destinatário dando o seu trâmite final, no nosso exemplo de acordo. Ao clicar em receber, o nosso protocolo será direcionado para a mesa virtual do usuário logado e pode ser realizada a devida tramitação. Ao clicar sobre o nosso protocolo, há um outro poder de decisão. Deseja responder ao destinatário? Sim, retornar, ou seja, se eu escolher essa opção, o nosso protocolo irá retornar ao destinatário, por exemplo, se o requerente não estiver satisfeito com a resposta do destinatário. Ele pode escolher a opção sim retornar, dar o seu parecer no campo despacho e o nosso protocolo irá retornar
para a unidade destinatária, no nosso exemplo, o gabinete do secretário de Finanças. Se, por exemplo, o nosso requerente estiver de acordo com a resposta do destinatário, ele coloca não e irá encerrar o nosso protocolo. No nosso exemplo, vamos escolher a opção não encerrar e fazer o último despacho para o nosso protocolo. No nosso exemplo, protocolo encerrado. Ao clicar em confirmar, o nosso protocolo em questão alterou o status de aberto para encerrado. Se eu acessar o item protocolos, é apresentada, como eu mencionei no início do vídeo, a tela de pesquisa de protocolos, onde eu tenho uma gama de parâmetros para fazer a pesquisa de protocolos, dentre eles, por número de protocolo, por local atual, por tipo de protocolo, por período de abertura. No nosso exemplo, eu vou selecionar diretamente o nosso referido protocolo. Ao clicar em pesquisar, o sistema exibe o resultado da pesquisa e perceba que na situação nosso protocolo está encerrado, que foi a última tramitação que nós fizemos. Se eu clicar no último botão visualizar documentos, nosso protocolo estará sempre aí consultivo para futuras análises. E aqui eu destaco na pasta digital, nas telas serão exibidos o número do protocolo, o número da referida página e o total de páginas. Eu consigo fazer a impressão da pasta digital do meu protocolo e eu consigo fazer o download do meu referido protocolo. E aqui finalizamos a simulação do nosso fluxo de ofício entre órgãos da Prefeitura. Obrigado.